A indicação do presidente Jair Bolsonaro, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, tá rendendo. Ele já começou aquilo que a gente chama lá em Brasília de beijamão. Que é aquela visitinha aos senadores para pedir o voto deles depois da sabatina lá no Senado Federal. Tema não falta, a gente tem aí, falando já da indicação do novo ministro, temos também o apagar das luzes da gestão de anos e anos a fio de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E é claro que o ministro quer deixar a casa arrumada, tem muito processo importante que está com a relatoria do ministro Celso de Mello, e é isso que a gente vai falar na sequência aqui com a Clarissa Oliveira. Já está com a gente, Clarissa. Boa tarde, boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Clarissa. Como é que vai pegar esse tema Supremo Tribunal Federal pelos próximos dias, hein? Bom, Cris, Isabel, olha, hoje o ministro Celso de Mello, como já era esperado, decidiu acelerar aí os trâmites relacionados a esse depoimento que vai ser prestado pelo presidente Jair Bolsonaro no âmbito daquele inquérito que trata da suposta interferência na Polícia Federal. Aquele aberto com base nas denúncias do ex-ministro Sérgio Moro. O que Celso de Mello fez hoje ali, há poucos dias de deixar o Supremo Tribunal Federal? Ele liberou para o plenário o recurso do presidente Jair Bolsonaro sobre esse depoimento. O presidente Jair Bolsonaro demanda aí o direito de prestar depoimento por escrito, com base em argumentos, com base em uma prerrogativa, um precedente ali firmado no caso do ex-presidente Michel Temer, enquanto o ministro Celso de Mello, que é relator desse caso, defende que ele só pode falar presencialmente porque ele é investigado e não testemunha. Esse assunto tinha ido parar no que a gente chama de plenário digital, que é um sistema onde os ministros do Supremo manifestam ali as suas opiniões a respeito de um determinado processo e ali colocam os seus respectivos votos. Isso foi para lá por ordem de Marco Aurélio Mello, que pegou esse caso durante a licença médica de Celso de Mello. Mas Celso de Mello não quer que esse assunto seja discutido com o debate dos ministros, por videoconferência, não é no plenário físico atualmente por causa da pandemia, mas ali sim os ministros acabam discutindo esse assunto, colocando, confrontando argumentos. E Celso de Mello avalia que isso pode sim, quem sabe, interferir no rumo desse julgamento. E, portanto, fez esse pedido. Agora cabe ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, definir a data de julgamento. Por ser um caso aí simbólico, antes da saída de Celso de Mello, a expectativa é de que isso seja feito rapidamente. Celso de Mello, pelo que a gente ouve ali nos bastidores, quer muito participar e deixar isso alinhado antes de deixar o Supremo Tribunal Federal. Pois é, Clarissa, e o tempo está acabando, né? Afinal de contas, ele pediu para adiantar a aposentadoria dele, que seria em novembro, para o dia 13 de outubro. Se tem alguma perspectiva de que, vamos dizer assim, esse que é um dos últimos desejos do ministro Celso de Mello, que ficou na corte por tanto tempo, vá ser atendido pelo guardião da pauta, que é o ministro Luiz Fux? Olha, Isabel, ainda não há um indicativo claro por parte da presidência do Supremo, mas a avaliação de ministros com os quais eu conversei é nesse sentido, é de que justamente por ser um último julgamento aí envolvendo o ministro Celso de Mello, o decano é muito respeitado pelos colegas, a avaliação de que isso poderia ser pautado rapidamente, mas a gente ainda não tem essa confirmação, então só aguardando um pouquinho para ver se isso vai acontecer dentro desse prazo. Lembrando que a gente vem aí de um longo embate entre Celso de Mello e o presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito aberto com base nas denúncias de Sérgio Moro. Lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar a atuação do Supremo por conta desse episódio. Há nos bastidores críticas muito fortes feitas por aliados do presidente Jair Bolsonaro ao decano Celso de Mello. É um episódio importante e decisivo para o presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto costuma dizer que tanto faz se o depoimento é presencial ou por escrito, mas a gente sabe, e em reservado eles admitem que é um ambiente muito mais seguro. O fato de o presidente Jair Bolsonaro poder depor por escrito traz aí uma possibilidade de um procedimento muito mais controlado. Ou seja, dá para ele saber exatamente o que vai responder diante das perguntas. Lembrando que tem uma particularidade nesse caso. O decano Celso de Mello também assegurou aos advogados de
de Sérgio Moro a possibilidade de fazer perguntas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, essas perguntas a gente imagina vão ser formuladas pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, que vai repassar isso aos advogados dele, que vão então tentar confrontar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente ainda pode comparecer presencialmente e ficar em silêncio, é um direito constitucional dele. Por enquanto, o Palácio do Planalto ainda não definiu os rumos exatos dessa estratégia, mas essa sim é uma possibilidade que por enquanto não foi descartada. Clarissa Oliveira, a expectativa para essa noite de um jantar aí que deve rolar entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Será que ele será regado à renda cidadã ou a renda cidadã vai entrar como aperitivo ou como sobremesa, hein? Tem que ter um docinho aí para dar uma amenizada no ambiente, né? Olha, Bel, Cris, o que a gente sabe é que o Renda Cidadã é sim o pano de fundo desse jantar. A gente ainda não sabe direito se isso vai ser tratado de maneira tão explícita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma vez que esse encontro tem como principal objetivo tentar parar um pouco as arestas, o clima de tensão que se formou entre os dois. Isso porque o governo entende que este pode sim ser um fator fundamental no futuro desse programa Renda Cidadã, que é o programa que o governo pretende criar para substituir o programa Bolsa Família e também o auxílio emergencial a partir de janeiro. Hoje pela manhã a gente teve uma espécie de aperitivo aí nessa questão, isso porque houve um café da manhã entre Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro, também com a presença do ministro Luiz Ramos e do senador Márcio Bittar, que é relator da PEC emergencial, onde deve entrar o Renda Cidadã. Ali, pelos relatos que a gente ouviu, se falou muito mais sobre a questão fiscal em geral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria ressaltado a importância do respeito no teto de gastos, mas a gente sabe que mesmo que eles não tenham discutido objetivamente o financiamento do programa Renda Brasil, a gente sabe que é isso que está por trás dessas discussões. Então, é possível que no jantar de hoje à noite o discurso seja mais cordial, as falas sejam mais veladas, mas a ideia, o objetivo disso tudo é sim que haja uma espécie de trégua entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia para tentar facilitar essas discussões, o andamento dessas discussões no Congresso Nacional. Esse jantar deve contar também com a participação de alguns parlamentares. Um dos parlamentares que está ajudando nessa articulação, inclusive, pasmem, é o senador Renan Calheiros. Vamos lembrar, né? Teve tanto embate, tanto atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e Renan lá atrás, mesmo que nos bastidores, mas essa movimentação tem acontecido, essa aproximação tem ocorrido, ainda como parte daquele movimento do presidente Jair Bolsonaro de trazer para perto partidos que possam contribuir com a base aliada do governo no Congresso. Outra que deve comparecer é a senadora Cátia Abreu, também na mesma linha. Exatamente, que eu ia comentar, a duplinha dinâmica lá dos governos do PT, que tá de volta, né? Eu acho que isso diz tanto sobre política, né, Clarissa? A gente fica aí se matando, o pessoal que é do lado do Bolsonaro, se matando com o pessoal que é do lado do PT, que se mata com o pessoal que é do lado do PSDB e por aí vai. Mas no fim das contas, eles lá estão um pouco se lixando para isso. Eles jantam juntos. Quantas cenas a gente já não viu dessas viradas que a política dá justamente porque se pensa em um interesse em comum, né? E esse jantar diz muito sobre isso. Na semana passada, o Rodrigo Maia estava lá dizendo que o Guedes era um desequilibrado, que estava travando a pauta de privatizações. Nessa semana vão lá jantar juntos e tentar construir um ambiente um pouco melhor. Isso, na prática, é a política que acontece nos corredores aí dos três poderes em Brasília, né, Clarissa? Com certeza, Isabel. Agora, há uma perspectiva muito clara aqui em Brasília de que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, virou essa chavinha e passou a fazer política propriamente dita. Isso é uma coisa que é repetida, por exemplo, pelo novo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que é um quadro do Centrão, ou seja, é um dos homens que expressam bastante essa política mais tradicional, digamos assim. Aquela ideia de uma renovação tão grande na forma de fazer política acabou ficando para trás mesmo. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu um sinal muito claro disso. Quando ele conversou com apoiadores ali no Palácio da Alvorada, ele fez questão de ressaltar, olha, tomei café da manhã com o Rodrigo Maia mesmo. E aí, qual o problema? Porque, afinal de contas, quem que decide sobre a pauta da Câmara dos Deputados é ele, eu tenho que dialogar com ele agora.
Isso é necessário, mostra uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro. Agora resta ver quais vão ser os frutos concretos disso, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nos bastidores, no decorrer das últimas semanas ou mesmo nos últimos meses, tem se mostrado muito pouco aberto a essa contabilidade criativa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo quando se falava lá atrás apenas da criação de um novo imposto nos moldes da CPMF, o presidente da Câmara já torcia o nariz. Quando se fala em aumentar despesa aqui ou ali, também torce o nariz. Teto de gastos tem sido duramente defendido pelo presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, ele deve insistir. O que a gente imagina é que, se ele for falar tão abertamente e não ficar ali só numa apaziguada de ânimos, é possível que Rodrigo Maia expresse o que ele tem expressado nos bastidores há muito tempo, que é: se vocês querem fazer esse tipo de coisa, precisa cortar despesa, não tem milagre. Não adianta tentar fazer essa contabilidade, tira daqui, tira dali. O governo vai ter que criar ou fontes novas de receitas ou cortar gastos, e esse é um discurso duro para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que existe uma dificuldade nesse sentido. Agora a nova versão é de que o governo poderia alterar ali, eliminar aquele desconto de 20% no imposto de renda na declaração de quem opta pela declaração simplificada, para manter aquele desconto da declaração completa em gastos com saúde e educação. Isso porque a primeira ideia de acabar com esses descontos em saúde e educação pegou muito mal. Então, o governo segue tentando encontrar uma receita com dificuldade, e aí resta saber se o Rodrigo Maia vai ajudar nesse trabalho ou não. Mas duvido não pegar mal de novo, viu, Clarissa? Mexer em dedução de imposto de renda, que é um troço tão complicado, tão delicado, tanto tempo sem nenhum tipo de reajuste. Eu acho que a gente ainda vai voltar muitas vezes ao longo dessa semana nesse tema. Mas a Clarissa Oliveira vai acompanhar esse jantar e amanhã vai trazer pra gente o cardápio deste encontro Maia e Guedes aqui pro Bastidores do Poder. Clarissa, valeu, boa noite pra você, boa semana. Obrigada, pessoal. Boa noite, até mais. Bom trabalho, Clarissa, até mais tarde. Você